Olá, meu irmão, minha irmã, domingo 6 de fevereiro, uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. Acolho você que pela primeira vez está chegando nesse nosso canal do YouTube. Se inscreva, ative as notificações. Quem acompanha a homilia do Padre pelo YouTube já sabe, é sempre importante o like e algum comentário, né? Isso é importante para o YouTube alavancar o vídeo e a palavra de Deus chegar a mais corações. Não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas nesse domingo, aqui na Paróquia São José, a gente transmite a Santa Missa às 8 da manhã e às 7 da noite. E se você não teve ou não tem condições mesmo de ir à missa presencialmente, você pode acompanhar a Santa Missa direto aqui da Paróquia São José de Alto Piquiri. Vamos ao Evangelho de hoje, meus queridos. A palavra de Deus para nós hoje está em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Diz assim: Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje narra a vocação de São Pedro, essa descoberta. Pedro, a partir de hoje você é pescador de homens. E tudo isso se dá dentro desse quadro maravilhoso de um Jesus que passa evangelizando as multidões e que não quer um fã-clube, ele quer discípulos. Ele quer que essa admiração que nós temos por ele nos leve a trabalhar com ele, junto com ele. Jesus nos ama tanto que ele quer que a gente aprenda a fazer o que ele fez. Porque ser como Jesus é e fazer o que Jesus fazia é a melhor coisa da vida. É o que planifica a vida, né? Então Jesus passa chamando. E aí então diz o Evangelho que ele está ali na margem do lago, a multidão se aperta, não tinha microfone, mas tinha vento. Olha a genialidade de Jesus. Jesus entra numa barca, se afasta um pouquinho, fica ali na água, balangando, balangando. Só que o vento vem, né, do lago para a areia, não é isso? Ele fala, o vento empurra para a multidão, como uma caixa de som, né? Quem tem cão casca um gato, Jesus deu um jeito. Como é que eu falo com essa multidão me apertando? Eu entro na barca, afasto um pouquinho e o vento termina de empurrar a minha voz para o ouvido desse povo. Jesus, não tem jeito. Ele então, após fazer isso, e é aqui que está, ele vê ali Pedro lavando as redes, viu que Pedro não pescou nada, viu que Pedro não cobrou o aluguel da barca, foi gratuito, né? Viu que Pedro prestava atenção. Jesus vai pescar Pedro agora. Quando acaba de falar, ele diz a Simão: Simão, avança para águas mais profundas, vai mais fundo do que você tem ido, lança a tua rede para a pesca. Gente, não é hora de pescar, está tudo errado isso aqui. Tanto que Pedro vai dizer: Mestre, eu trabalhei a noite inteira, não pesquei nada, mas em obediência, em atenção à tua palavra, eu vou lançar a rede. E o pescador acreditou no carpinteiro. Pedro, pescador, acreditou na análise marítima de um carpinteiro, em atenção à tua palavra. Fé, obediência, humildade, dar vazão a esse impulso do coração, essa sedução interior. Gente, Pedro foi ouvindo Jesus pregar para aquela multidão e Pedro falou: rapaz, esse carpinteiro entende até de peixe. Que coisa! E aí Jesus contrariou a lógica de Pedro. Pedro confessa isso: Senhor, pescar agora, mas eu
a noite toda não tinha peixe, não é agora que vai ter, ainda mais no fundo que eu nunca fui nem conheço, mas eu acho que vale a pena te dar uma chance, Jesus. Veja, gente, a fé, ela vai mordendo a gente, a fé ela vai abraçando a gente, você precisa ceder um pouquinho. Como Pedro. Pedro estava se encantando com Jesus. Ele tinha visto que a sogra dele ontem tinha febre, hoje não tem mais. Ele está cedendo a Jesus. A gente precisa se soltar um pouquinho. Pedro, vai lá no fundo que eu acho que tem peixe. Ele podia ter desdenhado Jesus, mas em vista do que ele já tinha visto e ouvido, ele falou, você quer ver que esse cara está certo? E ele obedeceu. Em atenção à tua palavra, eu vou lançar as redes. E aí diz então que pescaram como nunca, a rede quase rompia. Por quê, meu irmão? A obediência garante a providência. É possível que nem peixe tivesse. Sabia disso? É possível que qualquer tecnologia do dia de hoje, se estivesse naquele dia e passasse lá, ia dizer, não tem peixe aqui. Mas porque ele obedeceu, agora tem. Há uma exegese que diz, eu não sou muito bom nessas coisas, que a tradução desse texto, eu ainda estudo muito, né? Preciso ir atrás. Diz lá, assim apanharam tamanho quantidade. Diz lá que as redes se rompiam, né? Aqui a tradução seria, e as redes conceberam. Como que na mesma expressão lá do início do Gênesis e na mesma expressão de quando Nossa Senhora fica grávida. As redes, a água engravidou de peixe. Entende isso? Ou seja, não tinha. Porque a mulher quando concebe um filho, é porque filho ela não tinha dentro dela, agora ela tem, então ela concebeu. Olha isso, quer dizer, a obediência de Pedro engravidou a água. A obediência de Pedro trouxe à existência o que não havia. A obediência move a providência. E aqui está, minha gente. Pedro, os peixes que você não tem e quer ter, precisa ter, eles estão depois da tua obediência, não antes. Primeiro você obedece, depois a providência age. E na nossa vida é assim, gente. Ou a gente dá alguns passos de fé, ou Deus não pode honrar a nossa fé. Entende? Se Pedro não vai mais para o fundo, ele nunca ia saber se tinha ou não tinha peixe no fundo. É preciso ir em atenção, em obediência à tua palavra. Eu vou fazer, e aqui tá, não vou fazer porque quero, não vou fazer porque gosto, não vou fazer porque... Eu vou fazer porque eu estou obedecendo uma voz dentro de mim, que diz, faz assim, que diz, espera, que diz, vai. Essa obediência. E, gente, Pedro então vive um milagre extraordinário, e aí ele ganha nesse milagre muito mais do que peixe. Ele ganha, primeiro, um autoconhecimento. Senhor, afasta-te de mim, eu sou pecador. Segundo, ele ganha o dom do temor e do conhecimento de Jesus. Veja, se Pedro não obedece no quesito peixe, ele não tinha crescido no quesito fé e teologia. Afasta-te de mim, tu és santo, eu sou pecador. Ele ganhou de Deus autoconhecimento. Ele ganhou de Deus um conhecimento de quem é Jesus. Ele ganhou de Deus o dom do temor. Tudo isso porque obedeceu na pescaria. Existem coisas para você e para mim que estão depois da obediência. Entende? Do se mover pela voz de Deus. Então, olha quanta bênção acontece na vida de Pedro. Não foi só peixe, mas foi uma experiência de que aquele homem que está no barco dele, aquele homem, não, meu Deus, é Deus. E que ele é um pecador. Mas ele é um pecador amado, né? Diz lá que todos ficam espantados. E aí ele vai ganhar outra coisa ainda. O que mais ele ganha? A vocação. Não tenhas medo, Pedro. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Meu Deus do céu. Se Pedro faz pouco caso de Jesus, porque Jesus é carpinteiro e pescador é ele, olha quanta coisa não teria acontecido. Em atenção à tua palavra. Eu vou lançar as redes. Você sabe mais do que eu sobre qualquer coisa. E a obediência garante, gera, movimenta a providência de Deus. E quanta coisa maravilhosa acontece na vida de Pedro, naquele dia e para além daquele dia. Tudo porque ele obedeceu a Deus e não a ele mesmo. Ele foi para águas mais profundas. O que será que pode significar para você e para mim hoje isso? Vai para a água mais profunda. Vai mais profundo. Está no raso, vai para o fundo. Hoje é dia de rezarmos essas palavras. Avança para águas mais profundas. Em atenção à tua palavra. Hoje é dia de rezar, Senhor. Eu tenho trabalhado, rezado noite inteira, ano inteiro, década inteira. Nada acontece. Sabe? A gente precisa aprender a rezar a palavra, gente. A
É por isso que eu gosto muito de grifar, né? Eu brinco muito com o meu verde palmeiras, porque é isso aqui, ó. Essas coisas vão saltando aos olhos e vão nos ajudando a rezar. E essa palavra maravilhosa, né? Não tenhas medo, meu Deus. Nós estamos num mundo de medo, né, gente? As coisas realmente são de dar medo. Mas Jesus está dizendo para você e para mim, não tenhas medo. Não tenhas medo. Você está com medo do quê? Você não tem peixe? Ih, o pai está on, filho. Peixe, eu faço aparecer. Não tenhas medo. Fica comigo, não tenhas medo. E de hoje em diante tu serás. De hoje em diante eu vou te fazer, Pedro, pescador de homens. Então, Pedro faz algo que Jesus não pode fazer por ele. Jesus pode fazer aparecer peixe, mas não pode tomar decisões. Não pode fazer renúncias, não pode ter iniciativas. Então, Pedro e os outros levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Talvez hoje é dia da gente pensar um pouquinho. O que será que agora é comigo, não é mais com Deus? Porque ele já fez o que tinha que fazer. O que pode significar para mim hoje deixar as barcas, deixar tudo, seguir Jesus? Onde é que isso se aplica na minha vida? Em qual âmbito isso se aplica? Com qual concretude isso se realiza? Vale a pena a gente pensar, vale a pena a gente rezar, porque o melhor das coisas está um passo depois da nossa obediência. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.